A chuva fina caía sem pressa sobre um condomínio de alto padrão em Campos do Jordão, cobrindo os telhados e as ruas sinuosas com uma névoa fria e silenciosa. As luzes de Natal piscavam nas varandas, refletindo nos vidros embaçados das casas elegantes. Dentro de uma delas, Clara Batista se movia com cuidado pela sala, ajustando os últimos enfeites da árvore. Grávida de 7 meses, Clara tinha um brilho sereno no rosto. A barriga arredondada parecia acompanhar cada respiração profunda, como se o bebê sentisse que aquele Natal era especial. Ela sonhava com uma noite perfeita, ceia tranquila, risadas, promessas e o início de uma nova fase em família. Mas algo a incomodava. O relógio marcava quase 10 da noite quando Eduardo Batista, seu marido, finalmente chegou. O som da porta se abrindo foi seguido pelo frio que entrou junto com ele. Eduardo era bonito, bem-sucedido, sempre impecável. Mas naquela noite havia cansaço demais em seus olhos e distância demais em seu abraço. O celular não parava de vibrar no bolso do paletó. Mensagens, e-mails, chamadas perdidas. Clara sorriu, tentando ignorar o aperto no peito, enquanto ele beijava sua testa de forma rápida, quase automática. "Desculpa o atraso, amor", disse ele, já desviando o olhar para a tela. A ceia foi silenciosa. O cheiro do peru assado, da farofa com castanhas e da rabanada com canela preenchia o ambiente, mas não conseguia aquecer o clima. Em determinado momento, o celular de Eduardo vibrou de novo. Clara não quis olhar, mas olhou. O nome que apareceu na tela foi como um soco no estômago. Vanessa Azevedo. Ela conhecia a Vanessa, executiva ambiciosa, elegante, sempre confiante demais. Uma mulher que entrava em qualquer sala como se fosse dona do lugar. Clara percebeu a forma como Eduardo franziu a testa, como seus dedos hesitaram antes de responder. A mensagem parecia urgente, carregada de tensão, de cobrança. Clara tentou convencer a si mesma que era apenas estresse de fim de ano, trabalho, pressão, nada mais. Mais tarde, já no quarto, Clara conversava por videochamada com sua melhor amiga, Renata, que morava em Belo Horizonte. "Eu não sei, Clara", disse Renata hesitante. "O Eduardo anda estranho. Cuidado." Ela riu, passando a mão na barriga. "Renatal, amiga, está tudo bem." Mas quando se deitou naquela noite, o sono não veio fácil. Um pressentimento estranho se instalou em seu peito. Em algum momento da madrugada, ela ouviu passos, a porta se abrindo devagar. Eduardo saiu, dizendo que precisava resolver uma coisa rápida. Ela acreditou, ou quis acreditar. Clara acordou com a luz pálida da manhã entrando pelas cortinas. O silêncio da casa era pesado demais. O lado de Eduardo na cama estava frio. Ele não havia voltado. Sobre o criado mudo, um bilhete apressado. "Amor, surgiu um compromisso de última hora. Não se preocupe, volto logo. Te amo. Eduardo." As horas passaram. O telefone só caía na caixa postal. A ansiedade virou medo. Movida por um impulso que nem ela mesma compreendia, Clara acessou o sistema de câmeras da casa. As imagens mostraram o carro de Eduardo saindo ainda de madrugada, mas o destino não era o escritório, nem a casa de um cliente. Era um chalé isolado em Monte Verde, no meio da serra, um lugar que Clara nunca tinha visitado. E então, a imagem que quebrou tudo. Eduardo conversando de forma íntima com uma mulher, Vanessa, elegante, segura, rindo como se o mundo não existisse ao redor. O Natal perdeu o brilho naquele instante. Antes que pudesse pensar no que fazer, tudo ficou escuro. Quando Clara despertou novamente, o cheiro de lenha queimando preenchia o ar. Ela estava deitada, coberta por uma manta grossa. Um chá quente e um café da manhã simples repousavam sobre a mesa. O lugar era aconchegante, seguro, mas desconhecido. "Fique calma", disse uma voz firme e tranquila. Um homem alto entrou no campo de visão. Henrique Moura, amigo de infância de seu pai falecido. Um homem respeitado, discreto, que sempre parecera observar tudo à distância.
Você está segura, Clara, mas eles precisam aprender. Henrique explicou tudo. Ele vinha monitorando Eduardo e Vanessa há meses. Sabia da traição, sabia dos riscos. Quando percebeu que Clara poderia estar em perigo, agiu. Cada detalhe havia sido planejado: o chalé, as câmeras, as provas. Henrique entregou a ela uma pasta: mensagens, fotos, áudios, promessas sussurradas, mentiras repetidas. A dor foi profunda, mas algo novo nasceu ali: clareza. Enquanto isso, na casa em Campos do Jordão, Eduardo e Vanessa entravam em desespero. Clara havia sumido, o controle havia escapado de suas mãos. Vanessa tentava manipular, criar pistas falsas, fingir normalidade. Eduardo afundava em culpa, até que na noite da reunião familiar de Natal, as telas da sala se acenderam. O rosto de Clara apareceu, calmo, firme, inabalável. Ela expôs tudo, cada mentira, cada encontro, cada traição, em tempo real. O silêncio foi absoluto. Quando Clara entrou pela porta, grávida, erguendo o olhar, a verdade já havia feito seu trabalho. "Feliz Natal", disse ela. "Agora todos sabem quem vocês realmente são." Meses depois, o sol da manhã iluminava suavemente o quarto do bebê. Clara embalava seu filho nos braços, sentindo uma paz que não conhecia há muito tempo. Eduardo estava fora de sua vida. Vanessa, isolada, sem prestígio, sem poder. Henrique permanecia como um guardião silencioso, mas Clara já não precisava ser protegida. Ela havia aprendido. Aprendeu que amor não sobrevive sem verdade, que silêncio não é sinônimo de paz e que coragem, às vezes, nasce exatamente no momento em que tudo parece perdido. Aquele Natal que começou com traição terminou como um símbolo de renascimento. E Clara sorriu, sabendo que dali em diante a história seria escrita por ela.